prova da Unicamp é muito exigente e muito bem feita. Por vezes, a prova assume um eixo temático que a perpassa e as questões abrangem os conteúdos, mas amarradas a um núcleo de sentido mais amplo. No caso da história, a perspectiva é sempre a reflexão, partindo do passado, de questões pertinentes ao Brasil contemporâneo. Vamos acompanhar como são os enunciados, as abrangências e as dificuldades dessa prova de acesso a uma das mais respeitadas universidades brasileiras. Vejamos um exemplo que caiu na Unicamp do ano passado. O movimento pelas diretas já provocou uma das maiores mobilizações populares da história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais do país. Assinale a alternativa correta. A. O movimento pelas diretas já baseado na emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira exigia a antecipação das eleições gerais para deputados, senadores, governadores e prefeitos. B. O fato de que os protestos populares pelas diretas já pudessem ser vinculados nas páginas dos jornais indica que o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa, mostrava-se favorável às eleições diretas para presidente. C. O movimento pelas diretas já exigia que as eleições presidenciais de 1985 ocorressem não de forma indireta, via colégio eleitoral, mas de forma direta por meio do voto popular. D. As manifestações populares pelas diretas já consistiram nas primeiras marchas e protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5, em dezembro de 1968. O que você lembra desse episódio? Daí, o crescimento. E agora, a apoteose. Que beleza, não? Uma época em que havia esperança na política como caminho de transformação. A resposta certa, como você com certeza marcou aí, é a letra C. Vamos agora acompanhar mais uma questão que já caiu na Unicamp? Vamos lá. Um outro exemplo de questão da Unicamp. Acompanhe. A política do Império do Brasil em relação ao Paraguai buscou alcançar 3 objetivos. O primeiro deles foi o de obter a livre navegação no Rio Paraguai, de modo a garantir a comunicação marítimo-fluvial da província de Mato Grosso com o restante do Brasil. O segundo objetivo foi o de buscar estabelecer um tratado delimitando as fronteiras com o país Guarani. Por último, um objetivo permanente do Império, até o seu fim, em 1889, foi o de procurar conter a influência argentina sobre o Paraguai, convencido de que Buenos Aires ambicionava por ser o centro de um estado que abrangesse o antigo vice-reino do Rio da Prata, incorporando o Paraguai. Observe que o texto destaca claramente 3 razões para a postura beligerante da política externa brasileira em relação ao Paraguai, naquela segunda metade do século XIX. Uma, relacionada à integração do território do Mato Grosso, então só acessível via Rio Uruguai, e que necessariamente obrigava os navios brasileiros a passarem pelo território paraguaio. Uma questão de fronteiras, também envolvendo terras do Mato Grosso. E ainda a contenção das aspirações de potência regional da Argentina, que o Brasil a todo custo pretendia evitar. O Sul, desde a Revolução Farroupilha, 20 anos antes, era um ponto nevrálgico para o Império. A proximidade das lideranças gaúchas da política do Uruguai e da Argentina mantinham a dúvida sobre o destino da província do Sul, no caso
de uma unidade maior da região do Prata, como, por exemplo, o renascimento do vice-reino do Prata, delimitação territorial lá da época do domínio espanhol. Visto isso, agora analisemos as alternativas. Sobre o contexto histórico a que o texto se refere, é correto afirmar que a Guerra do Paraguai foi um instrumento de consolidação de fronteiras e uma demonstração da política externa do Império em relação aos vizinhos, embora tenha gerado desgastes para Pedro II. B. As motivações econômicas eram suficientes para empreender a guerra contra o Paraguai, que pretendia anexar territórios do Brasil, da Bolívia e do Chile, em busca de uma saída para o mar. C. A Argentina pretendia anexar o Paraguai e o Uruguai, mas foi contida pela interferência do Brasil e pela pressão dos Estados Unidos, parceiros estratégicos que se opunham à recriação do vice-reino do Rio da Prata. D. O mais longo conflito bélico da América do Sul matou milhares de paraguaios e produziu uma aliança entre indígenas e negros que atuavam contra os brancos descendentes de espanhóis e portugueses. A resposta certa, como você deve ter visto, é a letra A. Vamos agora acompanhar mais uma questão que já caiu na Unicamp? Vamos lá. Emboaba, nome indígena que significa o estrangeiro, atribuído aos forasteiros pelos paulistas, primeiros povoadores da região das Minas. Com a descoberta do ouro, em fins do século XVII, milhares de pessoas da colônia e da metrópole vieram para as Minas, causando grandes tumultos. Formaram-se duas facções, paulistas e emboabas, que disputavam o governo do território tentando impor suas próprias leis. Sobre o período em questão, é correto afirmar que A. As disputas pelo território emboaba colocaram em confronto paulistas e mineiros, que lutaram pela posse e exploração das minas. B. A região das Minas foi politicamente convulsionada desde sua formação, em fins do século XVII, o que explica a resistência local aos inconfidentes mineiros. C. A luta dos emboabas ilustra o processo de conquistas de fronteiras do Império Português nas Américas, enquanto na África os portugueses se retiravam definitivamente no século XVIII. D. A monarquia portuguesa administrava territórios distintos e vários sujeitos sociais, muitos deles em disputa entre si, como paulistas e emboabas, ambos súditos da coroa. A questão remete a um assunto conhecido como movimentos nativistas e ilustra a dificuldade da coroa portuguesa em estabelecer uma unidade de comportamento dos súditos, diante de interesses locais que extrapolavam o domínio comum da metrópole. Assim como ocorreu em Minas com os paulistas e portugueses, também no Maranhão, fazendeiros, jesuítas e comerciantes tiveram sérios problemas na chamada Revolta de Beckman, cada qual defendendo uma postura que justificava seus interesses, embora todos estivessem submetidos ao domínio lusitano. Da mesma forma, na Guerra dos Mascates, em Pernambuco, comerciantes portugueses radicados no Brasil e senhores de engenho não se entendiam em relação às determinações de Portugal. Todos esses exemplos permitem concluir que a resposta desejada pela Unicamp é a letra D. Vamos acompanhar mais uma? Ninguém é mais do que eu partidário de uma política exterior baseada na amizade íntima com os Estados Unidos. A doutrina Monroe impõe aos Estados Unidos uma política externa que se começa a desenhar. Em tais condições, a nossa diplomacia deve ser principalmente feita em Washington. Para mim, a doutrina Monroe significa que, politicamente, nós nos desprendemos da Europa tão completamente e definitivamente como a lua da Terra. Sobre o contexto ao qual o político e diplomata brasileiro Joaquim Nabuco se refere, é possível afirmar que a doutrina Monroe a que Nabuco se refere, estabelecida em 1823, tinha por base a ideia de América para os americanos. B. Joaquim Nabuco, em sua atuação como embaixador, antecipou a política imperialista americana de tornar o Brasil o quintal dos Estados Unidos. C. Ao declarar que a América estava tão distante da Europa como a lua da Terra,
Nabuco reforçava a necessidade imediata de o Brasil romper suas relações diplomáticas com Portugal. D. O pensamento americano considerava legítimas as intenções norte-americanas na América Central, bem como o apoio às ditaduras na América do Sul desde o século XIX. Perceba que esta questão embute uma exigência muito interessante: ter uma ideia de quem foi Joaquim Nabuco. Terá sido um líder do tempo da independência? Terá sido um político do período da Guerra Fria, no qual os Estados Unidos apoiaram ditaduras a rodo pelo continente? Foi um lacaio dos interesses norte-americanos defendendo a supremacia do Norte em relação aos fracos países do Sul? Joaquim Nabuco, político que teve grande atuação na fase final do Império, destacando-se na sua luta pela abolição, foi embaixador do Brasil em Londres e, a partir de 1905, em Washington. Em 1906, veio ao Rio de Janeiro para presidir a terceira Conferência Pan-Americana. Era defensor do pan-americanismo, no sentido de uma ampla e efetiva aproximação continental. Ou seja, Nabuco defendia uma política de integração americana, buscando desligar os laços que ainda nos prendiam à Europa. Acreditava na força do continente americano e, nesse sentido, a liderança norte-americana, país que conhecia bem, era natural. Essa compreensão permitiria resolver a questão. Como você já deve ter percebido, a resposta certa é a letra A. Vamos lá? Sem preguiça? Vamos para a próxima questão. Em 30 de março de 1964, o presidente João Goulart fez um discurso no qual declarou: acabo de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional propondo claramente as reformas que o povo brasileiro deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude em nome do povo e na defesa dos interesses populares. Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar o seguinte: A. Enfrentando a oposição dos setores conservadores, Jango tentou usar as reformas de base, que deveriam abranger a reforma agrária, a eleitoral, a educacional e a financeira, para garantir apoio popular ao seu mandato. B. Quando Jango apresentou ao Congresso Nacional as reformas de base, elas já haviam sido alteradas, abrindo mão da reforma agrária para agradar os setores conservadores, e não apenas as classes populares. C. Com as reformas de base, Jango buscou afastar a fama de esquerdista, colocando na ilegalidade os partidos comunistas, mas motivou a oposição de militares e políticos nacionalistas ao abrir o país ao capital externo. D. Jango desenvolveu um plano de reformas que deveriam alterar essencialmente as carreiras dos militares, o que desagradava muitos deles, mas também reprimiu várias greves do período, irritando as classes populares. Bem, poderia ser assim na prova também, né? Imagine. Você sabe a resposta? Conseguiu localizar o assunto, o período e a importância dele? Sabe os desdobramentos da política tentada por João Goulart? Bom, pois bem, essas recordações e reflexões não servem só para entrar na universidade, mas para conhecer, como cidadão, o passado recente de nosso país e lembrar os projetos, as utopias que já alimentamos em relação ao nosso futuro. Bom, creio que já pudemos dar uma ideia clara de como a prova da Unicamp é elaborada, quais os seus temas mais recorrentes e os cuidados que você deve ter. Perceba que não se trata de uma prova cujo propósito é apenas verificar sua capacidade mnemônica de elencar conteúdos, mas sim a de refletir, partindo de questões do passado, sobre temas importantes sobre o mundo presente. É o caso das duas outras questões que analisaremos para terminar essa aula. Uma, do vestibular de 2011, destaca o uso da cor como suporte para um conceito de raça, que no fim do século XIX permitiu a manutenção de barreiras de inclusão na sociedade desigual. Acompanhe. O primeiro recenseamento geral do Império foi realizado em 1872. Nos recenseamentos parciais anteriores, não se perguntava sobre a cor da população.
O censo de 1872, ao inserir essa informação, indica uma mudança orientada por um entendimento do conceito de raça que ancorava a cor em um suporte pretensamente mais rígido. Com a crise da escravidão e do regime monárquico, que levou ao enfraquecimento dos pilares da distinção social, a cor e a raça tornavam-se necessárias. A partir do enunciado, podemos concluir que há um uso político na maneira de classificar a população, já que a. O conceito de raça permitia classificar a população a partir de um critério mais objetivo do que a cor, garantindo mais exatidão nas informações, o que era necessário em um momento de transição para um novo regime. B. No final do Império, o enfraquecimento dos pilares da distinção social era causado pelo fim da escravidão. Nesse contexto, ao perguntar sobre a raça da população, o censo permitiria a elaboração de políticas públicas visando a inclusão social dos escravos. C. A introdução do conceito de raça no censo devia-se a uma concepção cada vez mais difundida após 1870, que propunha a organização e o governo da sociedade a partir de critérios objetivos e científicos, o que levaria a uma maior igualdade social. D. No final do Império, a associação entre a cor da pele e o conceito de raça criava um novo critério de exclusão social, capaz de substituir as formas de distinção que eram próprias da sociedade escravista e monárquica em crise. Perceba que um raciocínio semelhante, mas em sentido inverso, justifica as atuais políticas de classificação da população por cor. Hoje, a despeito das críticas e de seus fundamentos, o governo assumiu a agenda afirmativa e as políticas inclusivas para tentar diminuir o fosso histórico de desigualdade entre brancos e negros no nosso país. Desigualdade que questões como essa, proposta pela Unicamp, permite desvelar e refletir. Sabe qual é a resposta? É a letra D, não? Vamos para a saideira? Acompanhe. A denominação da República Oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da República no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Relacionando os termos do enunciado, a chamada República Oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. A. Os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições, realizadas com voto aberto. Isso sustentava a República da Espada, na qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos governadores. B. Diante das revoltas populares do período, que ameaçavam as oligarquias estaduais, os governadores se aliaram aos coronéis para que chefiassem as expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, que detinham o poder político nos municípios e estes fraudavam as eleições. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da República e esse retribuía com recursos aos estados. D. Os governadores excluídos da política do café com leite se aliaram às oligarquias nordestinas, a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis que comandavam bandos de jagunços. Em tempos de mensalão e de uma necessidade que une o país em busca de soluções para a corrupção e outras práticas políticas que distorcem a vontade democrática da nossa população, lembrar como as primeiras décadas da República foram desenhadas por meio de um esquema de alinhamento espúrio e corrupto para garantir interesse de norte a sul é muito pertinente. Afinal, infelizmente, muitas das práticas da República Oligárquica deitaram raízes que avançam até os dias de hoje, como, por exemplo, a liberação de verbas federais em troca de apoio político. A resposta certa, como você com certeza marcou aí, é a letra C. Bom, espero que possa ter ajudado. Bom estudo e, principalmente, boas provas. Um abraço.